do meu irmão. Um ano só. E o meu irmão aí assumiu, jogou, passou a titular do Botafogo e teve 2 graves contusões de joelho. Então, quando ele também se formou na medicina lá de Ribeirão, na USP... A faculdade é maravilhosa. É, a melhor do Brasil, disparado. É USP, famosíssima, né? Bam. E aí meu irmão teve que optar, ou fazia residência ou ia pro futebol. Não tinha o telefone, que o Sócrates fez. O Sócrates veio pro Corinthians. Aliás, muita gente conta um monte de história, fala da transferência do Sócrates, mas você sabe que a história do Sócrates... Outro dia eu entrevistei o Alberto Helena Júnior no meu podcast, na resenha Bam. E ele relembrou esse assunto. O Sócrates não era para vir para o Corinthians, sabia disso? Eu já ouvi essa história, que foi no avião, tem umas lendas aí, né? Não. Então conta aí. Eu acompanhei isso presencialmente, porque naquela noite, naquele dia, o Corinthians fazia aniversário. E o governador de São Paulo era Paulo Egídio Martins. Ele foi a uma festa no Corinthians, no ginásio, pequeno ginásio, que tem o nome dele hoje, Paulo Egídio Martins. O Matheus deixou ele lá esperando, ele foi para Ribeirão, a reunião se prolongou, durou o dia inteiro, foi até o começo da noite. Foi essa reunião. Estava o Vicente Matheus e o senhor Orlando Monteiro Alves, avô do atual presidente do William Monteiro Alves. E foi ali que foi feita a transação. Na verdade... Porque tem a história que ele ia para o São Paulo. Então, o presidente do São Paulo era o senhor Antônio Leme Nunes Galvão, um empresário vitorioso, espetacular, um cara que eu convivi também muito e gostava muito dele, da família. Sou amigo do filho dele, o Tunico Galvão, que é fazendeiro. Tem uma fazenda lá em Ribeirão, que você passa na estrada para Araraquara assim, vai, cansa de olhar a fazenda e lá e os boi na fazenda. O Tunico Galvão é o filho do seu Galvão que falou pro pai: pai, você vai contratar esse cara, ele bebe um pouco. Se eu fosse consultado naquela época, que eu não trabalhava em São Paulo ainda, eu era correspondente, eu não lembro se da Jovem Pan ou da Globo, mas se eu fosse consultado, eu ia falar pro seu Galvão: o senhor quer contratar um jogador ou um bebedor? Contrata. Porque o Sócrates não mudou nada, foi o mesmo cara de Ribeirão aqui em São Paulo e foi um espetáculo no Corinthians, né? Aí o São Paulo queria contratar o Chicão, ou vender o Chicão. O São Paulo tinha um Chicão e ia pro Corinthians. Zagueiro? Com dinheiro, o volante. Volante? Eu acho que o Chicão... que mora hoje agora, em Piracicaba. O Chicão do Corinthians, do Mundial. Sim. Não, é apelido por causa, acho que, desse Chicão. Pode ser. Entendeu? O Chicão jogou no São Paulo, ele já faleceu, ele era de Piracicaba. Era de Piracicaba. Então, esse Chicão, que todo mundo pedia como titular da Copa de 78. E joga contra a Argentina, e por isso o Brasil consegue empatar em 0-0. Lá em Rosário, eu estava lá. Ele botou ordem na casa. Eu estava lá, é verdade. O Chicão iria para o Corinthians. O Corinthians ia pagar uma grana para o São Paulo e com essa grana, o São Paulo ia pagar o Botafogo pelo Sócrates. Tá. Aí o Matheus, espertamente, deu um gap no Galvão e foi para Ribeirão. Não sei quem convenceu ele, vamos pegar o Sócrates. Tá aí, pegou o Sócrates. Contratou o Sócrates. E o Sócrates veio para Ribeirão no outro dia e eu o trouxe. E nós entramos, naquele tempo não tinha muito, você vinha pela Vinha Anguera, entrava na margem... Nem tinha Bandeirantes, né? Não tinha. Bandeirantes veio a partir de 86. Ao invés de você pegar a Marginal, nós entramos pela Rua Clélia, no meio da Lapa, e você sai no campo do Palmeiras. Sabe quem estava na porta do campo do Palmeiras? O Palmeiras treinava lá. Você trazendo o Sócrates para São Paulo? Sócrates, que eu não ia levar, acho que no Hotel Eldorado de Higienópolis, eu não lembro onde eu ia deixar, para encontrar o pai dele. O pai dele era fiscal, o seu Raimundo, era fiscal da Receita Federal, e ele estava passando uma temporada trabalhando aqui em São Paulo. Aí passamos em frente ao Palmeiras, encontramos parando ali, esperando um carro, a viatura, o Fausto Silva, Faustão. Tá, eu parei meu carro, eu tinha um Corcelzinho e eu já conheci o Fausto, apresentei o Fausto para ele e tal, e eles ficaram muito amigos, Fausto e o Magrão. E aí
deixei, ele foi apresentado à tarde. Eu tenho uma gravação dele, porque eu fiz um programa, quando eu trabalhei na Rede Manchete, chamou o programa Arrivederci Sócrates. Quem estiver interessado e não viu ainda, vai lá no YouTube ou nas minhas redes sociais, eu tenho lá inserts, flights desse programa. Foi de 1 hora. Foi um programa em rede nacional. Eu fui à Itália quando Sócrates foi negociado com a Fiorentina. Fiquei lá em Firenze 1 semana, 10 dias, por conta da família Pontello, que era dona da Fiorentina e tinha contratado Sócrates e tal. E nesse programa eu reprisei algumas imagens antigas. Fui lá em Ribeirão, mostrei o boletim da escola do Marista, onde o Sócrates estudou, essas coisas todas. E eu lembro agora claramente de uma imagem dele chegando no Parque São Jorge. Menininho, sem barba, aquela cara espinhuda, toda marcada, todo tímido, né? E ele, nessa entrevista, ele diz que queria vencer, que vinha com muita força. Sabe que o Sócrates não era corintiano, né? Santista. Santista. É. Não sei. Não sabia não, disso. ele ficou... Vladimir era santista. Não sei. Vladimir, Sócrates. E o Pelé era corintiano. Pelé era vascaíno. Pelé era corintiano. Pelé era... Os amigos dele de infância contam. É só você ver. E lá de Bauru ainda. Paulo, os amigos dele lá de Bauru contam que ele é corintiano. Ah, Sormani, aceita que dói menos. Imagina. Aceita que dói menos. Pelé sempre foi corintiano. Verdade seja dita. O Magrão, ele se transformou em corintiano. Ele jogou um tempinho no Santos. Jogou, eu lembro. Eu até comentei outro dia. Aquele vídeo que o Datena entrevista ele no Carnaval, você tava naquela... Na minha casa. Foi na... Ah, mentira que aquilo é tua casa. Juro por Deus, foi na rua Rui Barbosa, 1316. Eu vou contar a história. Aquilo é na tua casa? Na minha casa. Aqui em São Paulo? Não, em Ribeirão. Você não lembra desse vídeo? Não. Do Sócrates de saia. Completamente bêbado, Datena entrevista. É na tua casa. Na minha casa. Inclusive, você vai ver na parede uma foto do meu pai e uma foto da minha mãe.